Olá, pessoal! Sejam bem-vindas e bem-vindos para a gente falar da lua crescente desse último mês de 2021, mês que na semana passada inaugurou uma lua nova em Sagitário, que é um signo sempre muito alegre, muito esperançoso, otimista, bem-humorado, né? E essa semana nós vamos ter, então, a confirmação desse alto astral com essa lua crescente no signo de Peixes. E ela vai acontecer no dia 10 de dezembro, às 22h37, horário de Brasília. O ascendente dessa fase está no signo de Leão, o que faz do Sol o regente do ascendente. E o Sol está no finalzinho da casa 4, mas já puxado pelo Mercúrio que está na 5. Então, na verdade, a gente tem essa duplinha nessa casa mais gostosa do mapa, que é a casa 5, que é a casa do trono, que é a casa do palco, que é a casa do amor, da criatividade, da alegria, dos afetos, do lazer. E no mês justamente das festas, é isso que ele está sugerindo, né? Que a gente vai ter agora uma segunda fase, numa semana em que a gente tem um monte de happy hours, encontros e confraternizações, que logicamente não vamos esquecer, precisamos fazer sempre com aquele comedimento todo, com distanciamento social, usando as nossas máscaras e tudo, porque, enfim, a gente tem percebido que isso voltou a ser muito importante, né, nessas últimas 2 semanas, em virtude, enfim, de novos desafios que a gente está tendo aí no nível da saúde. Mas, de qualquer modo, a alegria vai estar em pauta. E isso é uma notícia muito gostosa, porque a gente vai, logicamente, né, ter nesse último mês do ano esses eventos, essas confraternizações, esses happy hours, tudo, porque a gente possa finalizar esse ano com bastante alegria. A Lua, então, também está tentando colaborar. Ela está ali no finalzinho da casa 7, que é uma casa de relacionamentos. Ela está em Peixes e ao lado do Netuno, que é o regente de Peixes. Evidentemente, ela vai estar um pouco sonhadora, romântica, e a gente deve ficar um pouco atentos com os assuntos em geral, porque, na verdade, a lua crescente, ela sempre propõe aquela paradinha para a gente examinar como é que as coisas estão se desenvolvendo, se o ciclo está indo como a gente imaginou, se os nossos planos e projetos que foram iniciados e as sementes que foram plantadas estão indo pelo caminho que a gente quer, estão se desenvolvendo a contento ou não. Então, é preciso, né, que a gente fique meio atento a tudo, porque o Netuno e o próprio signo de Peixes costumam usar disfarces, costumam usar máscaras, né, costumam nos iludir um pouquinho mais do que a realidade pode estar realmente nos mostrando, ok? Isso é um prognóstico para todos nós, mas mais especialmente para a turma do segundo decanato dos signos de Sagitário, onde está o Sol, e Peixes, onde está a Lua, e também para os seus opostos, o signo de Gêmeos e o signo de Virgem. Então, o pessoal do segundo decanato desses 4 signos tem maior tendência a, digamos assim, dourar um pouco mais a pílula. O Júpiter é um planeta importante nessa alunação, porque ele não só está numa ponta, como ele rege o signo de Sagitário. Então, ele também está lá na casa das relações, na casa 7, tentando azeitar os relacionamentos, tentando dar um up nas relações em geral e espalhando otimismo pelo mapa todo, porque qualquer planeta que esteja em ponta, ele está distribuindo uma energia maior. Como o Júpiter está se estranhando com o Marte, que está aqui bem embaixo na boca da casa 4, e está em Escorpião, que é um signo onde ele fica muito forte, o Júpiter avisa que, apesar dele estar tentando deixar as coisas o mais alto astral possível, o Marte está bastante afiado, está numa posição em que ele fica muito guerreiro, muito contundente, muito intenso e, obviamente, propício, né, a usar a sua determinação, um pouco de agressividade. Então, a gente pode ter alguns eventos repentinos, imprevistos e um pouco desafiantes. É claro que esses desafios são em geral e podem tocar a todos nós, mas eles estarão mais especiais para a turma do terceiro decanato, dos signos de Escorpião, onde está o Marte, Aquário, onde está o Júpiter, o oposto a Aquário, que é Leão,
e o oposto a Escorpião, que é o Touro. Então, esse clima é um clima para todos nós, mas mais especialmente quem deve ter atenção com eventos repentinos, eventos imprevistos e um pouco agressivos é essa turma do terceiro decanato, dos signos de Escorpião e Aquário, Leão e Touro. Então, o Júpiter avisa, né, que essa tensão dele com o Marte pode promover um pouco de maus humores, pode promover um pouco de gente querendo ser um pouco guerreira demais, a gente pode ter uns eventos um pouco imprevistos, não é bom a gente se expor muito a ficar cutucando as pessoas, porque vai ter uma certa agressividade no ar. Então, apesar do Júpiter estar tentando de alguma maneira melhorar o clima, ele ao mesmo tempo insufla o Marte, porque ele expande tudo que ele toca. Então, essa agressividade de Marte nessa ponta especificamente pode ficar um pouco aumentada justamente pelo Júpiter. E tudo isso são prognósticos para todos nós que podemos, enfim, estar enfrentando situações aí um pouco mais desafiantes no nível geral, mas mais especificamente para a turma do terceiro decanato dos signos de Escorpião e Aquário, Leão e Touro. Portanto, moçada, para essa turma, todo cuidado é pouco. A Vênus, que estava se aproximando de Plutão, agora está coladinha nele, né, no signo de Capricórnio, no final do signo de Capricórnio. Eles estão em ótimas relações com o meio do céu, em Touro. Isso, para essa segunda fase do mês, é bastante interessante. Isso quer dizer que, de alguma maneira, os assuntos ligados às questões de recursos, finanças, economia, estão fluindo bem, mas a gente deve ficar atentos, porque nós já comentamos aqui que ali pelo dia 17, 18, portanto, daqui uma semana mais ou menos, a Vênus vai começar a fazer aquele movimento retrógrado que ela faz de vez em quando. E justamente ela já está começando a ficar um pouquinho mais lenta. Porque todo planeta que vai, de alguma maneira, retrogradar, ele vai ficando lento, aí ele para poder voltar para trás. Então, ela já está naqueles dias em que ela vai começar a ficar super lentinha, então ela vai continuar ali coladinha no Plutão. Isso, no momento ainda a gente não percebe muito, mas daqui uma semana a gente vai começar a perceber que as coisas começam a ralentar, a ficar tudo um pouco mais lento nesses quesitos, sobretudo materiais, concretos, objetivos, financeiros, econômicos. Então, para esta fase, isso tudo está garantido, mas a gente deve prestar atenção que as coisas podem mudar, elas podem inverter de direção, o que agora parece que vai fluir bem pode não vir a fluir, portanto, não vamos gastar por conta, não vamos nos entusiasmar muito com, digamos assim, a aparente abundância, porque isso tudo, esse quadro pode se reverter em alguns dias. Outro tema que também pode, de alguma maneira, ser afetado, né, por isso, são os relacionamentos. Porque vocês sabem, Vênus, como regente do signo de Libra, ela rege as relações, no sentido de que a Vênus é a autoestima, então é justamente a maneira como a gente trata as pessoas, como a gente se relaciona com elas, o fato da gente ser mais ou menos amável, mais ou menos afetivo, é o que justamente faz com que as relações fluam melhor. E como ela vai dar essa tal dessa paradinha, todas as relações em geral acabam ficando afetadas por esse movimento retrógrado. E como ela está próxima ao Plutão, o Plutão dá um tom um pouquinho desconfiado. Então, ele levanta, por exemplo, a lebre de um pouco de ciúme, de possessividade, de insegurança, as pessoas começam a querer ficar um pouco mais controladoras, tem uma sensação um pouco assim de que eu preciso prestar atenção e tal, porque senão estou perdendo alguma coisa, né? Então, esse sentimento de uma insegurança meio forte vai estar no ar nos próximos dias, e a gente vai sentir como que uma espécie de um breque, assim. Então, vamos ficar bastante atentos também com os relacionamentos. E isso afeta, é lógico, o casal Vênus e Marte, uma vez que eles vêm há tempos, né, gente? Há semanas que eles vêm
fazendo uma relação muito positiva, de uma aliança e de uma fluência bastante grande, principalmente para os casais. Então, também, logicamente, esse tema vai ficar um pouco mais afetado nos próximos dias. Então, vamos aproveitar esse final de semana em que entra essa lua crescente para a gente namorar e curtir bastante, né? Porque no outro, que vai ser já a lua cheia, é o momento em que a Vênus vai titubear e vai começar a voltar para trás. Esse movimento é um movimento muito importante, ele acontece a cada mais ou menos ano e meio, e ele na verdade fecha, né, um movimento de 8 anos, em que ela faz de ano e meio em ano e meio esse movimento retrógrado e vai costurando entre os signos uma estrela de 5 pontas, né? Isso é um movimento muito maior e muito bonito da Vênus no céu e que a gente vai tratar proximamente para vocês poderem se aprofundar um pouquinho mais nisso, porque é uma beleza, tá? Então, sigamos em frente, sigamos rumo à lua cheia. Essa semana a gente vai ter um ritmo bem mais agitado, né? Como a gente viu, alegre, frenético e tal, e cheio de boas novidades. E é legal mesmo que a gente tente dar um ritmo e uma quilometragem para esse momento, porque tende a ser o último momento muito produtivo do ano. Depois a gente vai ter uma queda de energia e uma queda de ritmo. Então, vale a pena a gente aproveitar esse momento para dar um adianto em todas as coisas, ok? Então, uma boa semana para todos, uma boa lua crescente. Não se esqueçam de consultar o site para ver as dicas sobre o seu signo solar e o seu signo ascendente, e também para conferir o passo dos planetas, que no dia a dia às vezes vão trazendo para a gente algumas oportunidades que são imperdíveis, ok? Então, uma boa alunação para vocês e até a próxima semana. Tchau! E tem mais, a verdade vem com o tempo. Não apressa o sentimento, deixa o coração